começar agora a nossa fase da costura. E nós vamos começar pelas alças. Então, de que forma? Eu vou pegar a alça, dobrar o meio no sentido do comprimento. E vou para a máquina costurar esse lado aqui, ó. Vou fazer um pé de máquina. Mas o que é um pé de máquina? Eu vou colocar lá para vocês verem o que a gente chama de um pé de máquina, tá? Um pé de máquina é exatamente essa medida. Daqui, a gente alinha o que nós vamos costurar aqui ao pé da máquina. E a agulha estando posicionada no centro do pé, ela vai dar exatamente um padrão, que é o tamanho pé de máquina, que a gente fala muito desse tamanho, tá? Quem já é da costura já conhece, já ouviu bastante falar em um pé de máquina, mas eu já vi muita gente com essa dúvida, mas o que é um pé de máquina? O que significa? Então, significa isso, quando eu falo um pé de máquina, a gente vai alinhar o tecido nessa borda do pé de máquina, e então essa medida que vai dar aqui, dá por volta de 0,75 centímetros, tá bom? Bom, aqui estamos com as duas alças costuradas, com a distância do pé de máquina, olha, ela ficou, isso aqui, ó, é quase 1 centímetro de pé de máquina, tá vendo? Então, elas ficam por igual. Importante dizer que eu fiz retrocesso no início e no fim. O que é o retrocesso? Aquele vai e vem da máquina, né? Senão, ela não aguenta o próximo passo, que é virar. Tá? Então, é importante a gente fazer retrocesso. Por curiosidade, se alguém quiser saber, eu usei o ponto número 3. Tá? Então, o que a gente faz agora? Nós vamos pegar um alfinete, ou quem já conhece costura, sabe algum outro jeito de fazer virada. Eu gosto de virar assim. Eu espeto o alfinete aqui, um alfinete de segurança, e mergulho ele aqui dentro, ó. Ele vai pra dentro, e aí a gente vai virando. Vou fazer o mesmo na outra. Pronto, elas estão viradas as duas, mas estão horríveis, né? Então, agora nós vamos pro ferro, pra poder a gente passar. Eu passo com a costura no meio e deixo bem bonitinho. Eu não preciso filmar o ferro, né? Porque a gente já tá acostumado a passar, né? Então, vamos lá, passa bem passadinho, pra depois a gente colocar a alça aqui dentro. Pronto, as duas alças já estão passadas, agora nós vamos introduzir a alça de gorgurão aqui dentro, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a virada. Coloco ela aqui e vou entrar com ela dentro do caninho que nós fizemos. E torcer para que caiba, para que minhas contas estavam certas, senão a gente tem que fazer outra. Justa que ficou. E aí, quando a gente faz justa assim, quer colocar um pouquinho maior, põe, faz a próxima um pouquinho mais larga. Mas vamos aguardar o final. Ou então, se já tá cortado, costura mais na beirada, né? Em vez de pôr o pé de máquina, dá uma entrada um pouquinho. Ok, tá, mas tá ótimo. Ó, eu cortei, lembra que eu cortei a alça 2 centímetros menor, a parte de dentro, que é justamente para poder sobrar aqui, porque elas são muito grossas e elas vão ficar difícil na costura. Então, é para elas ficarem mesmo menor aqui dentro, ó. Então, agora eu vou acomodar direitinho, deixar bem bonitinho. Antes de ir pra máquina, eu vou passar no ferro de novo
que é para poder ficar bem assentadinha. E vou fazer uma costura de cada lado para prender o tecido na alça. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma costura bem na beiradinha. Eu posso simplesmente posicionar a minha máquina mais na beirada, acho uma forma lá de ter como guia, ou posso pôr a agulha no cantinho de cá, aí eu vou encontrando o meu jeito de fazer. Mas é legal colocar bem mais na beiradinha, tá? Então, é importante agora essa costura para prender o tecido nesse gorgurão que tá aqui dentro, tá bom? Pronto, aqui está, costuramos as duas alças, tá vendo? Com as costuras na beiradinha, para poder ficar firminha, tá? Essa parte aqui, as duas partes do corpo, aqui, e vamos posicionar na manta assim, ó. A parte baixa tem que deixar essa sobra aqui, que é onde vai a pala. Vê que eu cortei mal e porcamente a manta, mas isso não tem problema. Então, nós vamos posicionar essa parte aqui dessa forma. E vamos riscar para quiltar. Na verdade, a gente vai passar umas costuras para segurar esse tecido na manta. E assim ficar firminho e tal, e mais bonitinho. Senão fica tudo solto, né, assim. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o desenho que eu fiz. Normalmente, eu já aproveito, eu vejo se o desenho me sugere alguma coisa, se o tecido me sugere alguma coisa. E esse tecido sugeria. Então, deu para eu fazer esses riscos em losango. Então, eu com a régua e o giz, esse giz aqui é aquele giz panda, giz japonês, é um giz que passando ferro quente sai. Então, com isso, eu risquei. Agora, eu vou pegar a máquina na costura, vou costurar aqui. Vou usar um ponto tamanho 4, pode ser um ponto meio folgadinho. Então, eu vou fazer com ele meio folgadinho assim, tá bom? Pronto. Já costuramos, ó, tudo costuradinho aqui, tá? Aqui, o fole, eu fiz a mesma coisa, tá? Fiz o mesmo desenho e fiz a costura. E uma outra coisa é que em cada uma dessas peças, depois de quiltado, eu venho e passo uma costura de segurança na volta toda, para não ficar pontinhas soltas, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar a metade dessa parte aqui. Nós sabemos que tem 30 centímetros de largura a peça, não é isso? A peça tem 30 centímetros. Então, nós vamos encontrar a metade, que é 15, pra gente pôr a alça. Então, tem uma medida lá que chama entre alças, 12 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Vou marcar o 6 aqui, porque eu sei que entre uma alça e outra vai ter 12 centímetros. Então, eu vou pôr 6 pra cá, 6 pra cá. Pronto. Eu sei que a alça vai aqui. Então, como que eu vou fazer com essa alça? Eu vou pegar, antes de pregar, eu meço, vejo se as duas tá certinha, do mesmo tamanho, começa junto, vou. Ó, deu uma diferencinha aqui, eu vou cortar. Pronto, agora elas estão iguais. Venho aqui com a alça e ponho, alinho aqui. Olha aqui, ó. Ela vem aqui, alinhada, e aqui na marca. Vou pôr o alfinete, porque eu vou passar uma costura aqui, prendendo essa alça aqui. E o outro, ó, olho bem, pra ter certeza que elas não estão viradas, eu venho com a mão assim, pra poder prender aqui, daqui pra fora. A medida é de uma alça a outra, tá? A parte interna. Então, vou passar a costura e faço nos dois lados a mesma coisa, tá? Pronto, tá costurado aqui. Tirar os alfinetes. E agora, eu venho com a pala, com aquela palinha,
e vou colocar aqui em cima, né? Olha, cuidando para que quando eu virar, a menininha esteja de pé, né? Então, venho aqui, ó, ponho na mesma direção. E vou fazer uma costura de pé de máquina aqui, pra prender essa peça aqui na bolsa, tá? Vou fazer as duas coisas, a mesma coisa com os dois lados. Costurado, um pé de máquina, vou agora abrir pra cá. E vou passar o ferro pra poder ele ficar bem colocadinho aqui, ó. Agora que eu passei o ferro, eu vou passar uma costura aqui pra prender um pouco aqui. Então, eu vou vir com uma costura bem próxima, assim. Pode ser até um pé de máquina, mas pode ser menos. Aqui próximo, vem por cima e passa aqui. Se quiser passar uma costura decorada, pode passar. Se quiser passar a costura reta, pode passar. E depois, vou passar na volta pra prender, porque isso aqui tá tudo solto, tá? Mas eu não prendo a alça ainda, não. É bom, antes da gente passar a costura, a gente já deixa a alça no lugar certo, pra poder ela não ficar torta. Terminada essa parte do quilt, da montagem aqui, ó, passei a costura, quiltei aqui, quiltei não, prendi aqui em volta. Agora, nós vamos refilar. Refilar é assim, quando a gente termina de essa montagem, a peça tá toda torta, toda faltando, ó, porque como a gente faz costuras para vários lados, nós cortamos tudo retinho. Só que agora ela foi ficando meio tortinha. Então, nós temos que realinhar ela. Eu venho com a régua novamente, vou colocar a régua e passar o estilete para tirar essas barrigas que eventualmente foram aparecendo. Então, eu sempre começo por um lado que me dá certeza de que de que eu possa me basear. Então, que nem aqui na pala tem uma medida que eu sei que tem. Ó, tá dando 5 centímetros. Então, eu venho aqui, alinho a régua direitinho e passo aqui. E, ó, eu vou tirar essa pequena barriguinha que fez, tá? Agora, eu vou pegar, vou colocar assim e vou alinhar. Ponho ele aqui e alinho na linha da régua. Olha, ponho ou da base. Eu costumo fazer mais no da régua. Ponho ele aqui e vou procurar aqui a linha da régua para poder ficar bem certinho, perpendicular mesmo. Aqui tá maior, então eu venho aqui, vou alinhar aqui. É difícil a gente enxergar o risco da régua, né? Através da lente. Ó, é isso aqui. Aí eu vou vir aqui para tirar o que tá sobrando. Aí às vezes a gente acaba tendo que tirar um pouquinho, fazer uma negociação, tirar um pouco, deixar um pouco, porque senão a gente também fica fazendo assim, ó, a gente tira tudo que é excesso. E assim vai ser dos 4 lados, em todas, nas 3 peças, na frente, nas costas e no fole. Pronto, já estão refiladas as duas partes do corpo. E o fole, como a gente tinha feito. Agora, nós vamos montar essa bolsa, no próximo capítulo. Agora, vamos à montagem da bolsa. Nós vamos pegar o fole, tá aqui. Sempre o fole vai por cima nessas situações. Vamos juntar aqui, ponta com ponta. E nós vamos alfinetar, eu tô só com uma mão, então tô com um pouco de dificuldade. Vamos alfinetar até aqui embaixo, vou explicar pra vocês. Então, aqui está. Eu estou costurando, vou costurar aqui agora um pé de máquina. E venho até aqui. Eu parei aqui porque não adianta eu alfinetar depois, porque aqui vai a diferença, ó. Quando tiver próximo a chegar... Dá pra enxergar aqui? Deixa eu pôr mais perto da luz. Tá no escuro aqui.
Quando a gente estiver chegando perto da quina ali, nós vamos parar a máquina. Eu vou fazer aqui um pique para vocês verem. Eu vou fazer um pique, e esse pique não pode ser maior do que o pé de máquina, tá? A gente faz um pique na diagonal, assim. Pra que eu vou tentar... Peraí. Então, aqui o pique que eu fiz. Pra que ele serve? Pra quando eu chegar com a costura até aqui, até o limite de onde eu posso costurar, que não é bem aqui onde eu alfinetei, vamos supor que seja aqui, eu posso virar o fole e ele vai formar uma preguinha, mas nós não vamos fazer a preguinha na costura, a gente tira o alfinete e tal, para poder ele não formar a prega. Eu vou fazer isso na máquina para vocês, que acho que vai ser melhor, tá? Então, vem aqui, e aqui a gente vai, sem tirar o pé da máquina, a gente vai continuar costurando. Vou começar a costurar com o pé de máquina e faço o retrocesso no início para ela não desmanchar, tá bom? Pronto, agora eu cheguei naquele ponto que eu falei. Cheguei, ó, no finzinho, tá vendo? Que aqui embaixo, tá, a parte de baixo tá no finzinho aqui, ó. Ela vem por aqui, ela tá no finzinho. Vou levantar o pezinho, virar a peça. E aquele pique que eu fiz ali, ó, ele me permite dar esse ângulo, tá? Então, ó, eu manobrei para que a prega fosse para lá e eu não vou costurar essa prega, que é onde vai dar a quina. Ajeito tudo direitinho aqui e venho até a outra. Só que eu não alfinetei agora, porque eu não tenho muito como controlar o tamanho que vai ficar. Então, eu prefiro vir assim, o pé de máquina. E quando chegar aqui perto, chegou, só que eu não fiz o pique ainda. Então, vou fazer. Ó, tá vendo o pique aqui, ó? Perto do final da costura, né? Aí eu chego aqui, paro, levanto. E vou fazer novamente aquela manobra ali pra poder ele ficar assim, ó. Tá? Aí eu vou ajeitar lá, que é muito, pra mim é muito ajeitada aqui essa posição, então eu não vou terminar de costurar. E aqui em cima, ó, deve sobrar um pouco que a gente apara depois. Mas eu termino com retrocesso aqui, tá? Terminei aqui, porque sobrou esse pedaço aqui, tá vendo? Agora eu vou pôr o outro corpo, a outra parte do corpo. Como eu expliquei pra vocês, o corpo vai embaixo e o fole vai por cima, então eu vou começar agora por esse lado aqui. Então, eu já dou esse desconto aqui, ó, que é de mais ou menos o quê? 1 centímetro, 1,5 centímetros. Eu vou começar aqui um pouco mais pra baixo, pra dar esse desconto aí. E vou fazer a mesma coisa, tá? Oi, agora aqui, ó, tô aqui com a bolsa
toda costurada já, montada. Olha que linda. Do avesso ela tá linda, né? E com essa sobrinha aqui que eu falei pra vocês. Vou cortar essa sobrinha. Vou cortar aqui. Pronto. Agora minha bolsa tá linda. Com todas as, ó, os foles, dá pra ver aqui que na virada, ó, ele forma o biquinho que eu falei, tá? Então, agora eu vou virar do lado do direito. Olha como ela já tá linda. Vou pôr uma etiquetinha minha aqui daqui a pouco, uma etiquetinha da Amoras e Pitangas. Nessa hora, se ela fosse se fosse daquelas etiquetinhas de bandeirinha, você tem que colocar na hora que tá costurando a lateral. Como a minha etiqueta é daquelas de assim, então eu vou pôr daqui a pouquinho, tá? Olha só que linda. Então, eu vou pôr a etiqueta, mas isso aqui é fora a parte. E a gente vai começar a mexer no forro agora, tá? Lembra do bolso que eu fiz todo recortado, quer dizer, na verdade, todo juntado, né? Porque ele era sobra de algumas coisas. Então, eu juntei frente com frente dele e vou passar uma costura aqui, de um pé de máquina a volta toda, mas vou deixar uma abertura para poder a gente virar o bolso do lado direito. Eu não gosto, eu costumo deixar aqui embaixo essa costura, mas eu não vou deixar hoje porque eu não gosto de deixar abertura onde tem emenda. Então, eu vou deixar uma abertura aqui do lado, não vai fazer diferença nesse sentido. E vou costurar a volta toda para depois a gente virar. Pronto, aqui está, costuramos a volta toda. Agora eu venho com a tesoura e vou cortar os biquinhos para poder, a hora que eu virar esse bolso, ele ficar com um biquinho bonitinho do lado de fora, né? Então, agora a gente vem pelo buraco. Nós vamos virar. Para formarmos o biquinho bonitinho, eu gosto de pegar um hashi. Olha, veja bem, hashi, não palito de churrasco, tá? O hashi porque ele tem uma ponta achatada. O palito de churrasco, ele fura o pano. O hashi, às vezes minha delicadeza faz furar o pano também, mas é mais difícil. Então, você entra aqui e vai formar o biquinho ali, ó, cantinho bem bonitinho. Após feito isso, nós vamos passar a ferro para poder pregar no forro. Só que, assim, na hora de passar, tomem bastante cuidado. Eu gosto de dar umas forçadas assim na costura antes de passar, porque às vezes a gente vai passar e a costura embute e ele faz assim, ó, fica bem feinho. Então, tenta fazer com que essa costura fique bem bonitinha, principalmente a do alto, que vai ser a que vai ficar mais visível, tá? Mas as do lado também, todas elas. E esse lado aqui, a gente vai passar e deixa ele assim. Nós não vamos costurar, ele vai ser costurado na hora de pregar na bolsa, tá? Passadinha está, bem bonitinha. Agora, antes de pregar na bolsa, eu vou passar uma costura na borda superior, pra deixar ele um pouquinho mais, com uma carinha mais bonitinha, não ficar abrindo tanto, tá? Aqui está o bolso, eu já passei a costura aqui na superior, e agora eu enquadrei ele aqui. Não medi, eu tô assim no olhômetro, mas se vocês quiserem medir, meçam, tenta achar o meio aqui. Eu fiz esse bolso
nesse tecido, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer o bolso sempre em outro tecido. Que a hora que a gente olha na bolsa, por dentro, você como usuária da bolsa, você olha para dentro, você enxerga o bolso rapidinho. Quando ele tá disfarçado assim, eu demoro um pouco a encontrar. Mas tudo bem. Aqui eu vou fixar com alfinete e vou costurar. Com retrocesso, a gente não pode esquecer do retrocesso aqui e aqui. Então, eu vou vir aqui, virar e venho. E nessa, eu já vou fechar aqui esse lado, tá? Olha, aqui, eu tô vendo aqui, só pra gente ter ideia da altura, tem 5, 6, 7, 8, 9. Tá com 9 centímetros. Então, se você deixar, vamos pôr 10 para arredondar, ó. 10 centímetros daqui da base. Vamos escrever aqui pra gente não esquecer. 10 centímetros daqui. 10 centímetros. Aqui tem mais ou menos uns 5 de cada lado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa costura e vou fazer uma outra costura. Aqui nessa divisão tá bom, um bom lugar, ó. Porque se eu deixo o bolso solto, ele fica abrindo assim, ó, dentro da bolsa. Então, eu gosto de fazer uma costura, que aí você consegue colocar coisas, separar um pouco o que você põe, dá pra pôr um celular num lugar, outra coisa em outro, tá? Então, vou passar uma costura justamente aqui onde a gente tem essa emenda do tecido aqui, tá? Com bastante retrocesso também. Pronto, agora tá pregadinho. Estão vendo a costura aqui? E aqui a divisória também, ó. Então, tá legal. Eu vou agora montar o forro da mesma forma que eu montei a bolsa. Vou pôr o fole aqui, dar aquele piquezinho aqui, costurar a volta os dois lados. A única coisa diferente é que eu vou deixar uma abertura assim, sem costurar, de um dos lados, não é dos dois, só de um, para poder a gente virar a bolsa depois. Prontinho, agora tá aqui nossa outra bolsa aqui pronta, né? Como que o forro fica como se fosse uma outra bolsa. Agora, nós vamos pegar a bolsa pronta, com as alças pra baixo assim, ó. Com as alças assim. Vamos colocar dentro do forro, pra poder a gente ir terminando de montar. Ó, dentro assim. Abro ela e coloco. E faço cada parte dela coincidir, ó. O fole com o fole. Vou coincidindo. Vou alfinetando aqui a borda toda. A borda toda da bolsa nós vamos alfinetar, porque nós vamos costurar. Então, aqui está. Costurei, preguei o forro na bolsa pela borda, tá vendo, ó? Aí, então, eu vou pegar agora pela abertura e vou desvirar, trazer toda a bolsa, fazer o parto da bolsa, a gente costuma chamar de parto. Vou pegar isso aqui e fazer o parto da bolsa, vou tirar todinha ela por aqui. Eu não vou conseguir filmar, porque isso aqui precisa de uma distância e eu não consigo ter nesse momento. Pronto, aqui está, bolsa e forro, viradinha. Importante que quando vocês fizerem a abertura, deixar essa abertura, não faça retrocesso. Porque, olha, eu deixei uma abertura desse tamanho. Fui virar a bolsa, olha o tamanho que ficou essa abertura. Então, é preferível que não tenha o retrocesso, para a hora que você virar, você não estourar o tecido. Você pode arrebentar algum ponto, mas o tecido não. E o ponto a gente costura depois de novo, tá? Então, agora nós vamos colocar para dentro esse forro, deixando o debrunzinho aqui, ó. Virando, mas que tamanho? O tamanho da manta, ó, tem uma manta aqui embaixo, tem uma peça aqui embaixo. Então, nós vamos virar, deixando exatamente esse debrunzinho aqui, ó, tá? Aqui está o debrum à mostra, mas a gente só tá alfinetado. Agora, eu vou passar uma costura. Eu vou passar uma costura aqui bem rente ao debrum, mas só que na parte de baixo. Tá? Vou passar essa costura na volta toda e depois depois que eu passei a costura, eu venho e vou pregar na mesma altura isso aqui, ó. Essa alça aqui, tá? Pronto, aqui está a costura bem na baixadinha, não no debrum. E aqui
que eu fiz assim, com bastante retrocesso, fiz umas 3 costuras assim, pra poder ficar bem presinho, tá? Então, as alças agora ficam pra cima. Olha que linda. Só falta agora a gente pôr o fecho e fechar, tá? Veja como nossa bolsa tá linda, não ficou muito lindinha? Olha, ela já tá toda prontinha, falta só costurar aqui por dentro e colocar o fecho. Antes de costurar por dentro, a gente põe o fecho, tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o meio das alças. Então, aqui, ó. Vamos pôr a minha régua aqui. Ela tem 12 centímetros, então o meio é o 6. Então, aqui é a metade. Aqui também, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pôr a partir daqui, ó. 0,16. Então, aqui é o meio da bolsa. Tá? Eu vou agora pegar a parte que eu escolhi pra ser a frente. Vou pegar o meio aqui e vou marcar a altura que eu quero pôr o fecho de imã. Eu vou pôr ele bem pra cima, porque quanto mais perto de cima o fecho, melhor, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Eu vou marcar esse fechinho, isso aqui serve como gabarito pra gente. Eu venho e risco dentro dos risquinhos. Eu não preciso riscar o meio, ó. Dentro dos risquinhos laterais. Marquei, tá vendo? E venho agora com um descosturador, que é essa peça aqui. Pode ser tesoura também, mas... Então, eu venho aqui, faço um furinho pequeno. Fiz 2, né? Um de cada lado. E vou introduzir o lado macho do fecho, tá? O lado macho é o lado que tem o pininho. Deixa eu arrumar o foco. Agora pegou. Então, eu vou introduzir aqui. Nas partezinhas que eu abri. Vou virar aqui, vou procurar o avesso, onde as partes vão sair, as perninhas vão sair. Aqui. Aqui, eu vou pôr uma proteção, porque ele tá só nesse forrinho. Muito simples, muito fininho. Então, eu vou pegar, eu gosto de usar feltro, mas eu não tinha feltro aqui, eu esqueci de trazer, então eu peguei manta. Vou pegar manta dupla, assim, ó, 2 pedaços de manta, e vou fazer o mesmo furo, pra poder proteger, ó. Vou vir aqui, vou marcar. Furei os 2 ao mesmo tempo. Deixa eu achar aqui o pininho agora onde tá. Achei, ó. Vou introduzir os 2 aqui, tá? Tá difícil de fazer e manter o foco aqui, né? Agora, eu venho com a chapinha e ponho ela aqui. Vou pegar... Eu gosto de fazer com alicate, mas também tô sem meu alicate aqui no momento. Vai com a mão mesmo. Ele é macio, que tem uns que são mais duros e não dá. Abrir as perninhas pro lado, tá? Vou pegar a tesoura e cortar esse excesso, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer esse montão de coisa aqui.
Isso tudo vai ficar escondido dentro do forro, porque nós estamos colocando entre a bolsa e o forro, mas a gente não quer também uma coisa, um volume feio lá dentro, né? Pronto. Fizemos desse lado. Pronto, olha que lindo que tá, ó. Como que a gente vai marcar agora? Nós vamos virar do outro lado, com o pino, com o que nós colocamos o pino aqui pra cima. E vamos alinhar a bolsa aqui nas alças, principalmente para deixar as alças bem certinhas uma com a outra. Vamos pegar, eu uso esse giz aqui, ó. Eu uso esse giz mesmo. Eu gosto de pegar o giz e lambuzar bem no pininho aqui, ó. E aí, eu venho bem alinhadinho e aperto. Veja que ficou bem marcadinho onde é o meio, onde é o pino. Esse meio é justamente onde eu vou encaixar o buraquinho desse nosso gabarito. No momento, ele é um gabarito, né? Ponho aqui. E aí, faço a mesma coisa. Marco as duas partes. Ponho a mão lá dentro, pra não ter perigo de cortar o que eu não quero. Vou cortar aqui. E aí, vou pôr duas mantas furadinhas também e terminar. Pronto, agora nós estamos com os dois lados colocados. Fechou. Ó, fechadinho, tá? Então, agora só falta fechar a abertura que nós deixamos. Olha, a gente pode fechar a mão, pode fazer uma costura invisível, mas eu, sinceramente, faço sempre a máquina. Eu só deixo bem juntinho, passo a ferro pra ficar bonitinho aqui. Aí, vem com uma costura na beiradinha pra fechar esse aqui, tá? Pronto, a costurinha tá feita aqui na beiradinha. Fechadinho o forro. E a bolsa está prontinha. Pronto, aqui está. Ela prontinha, muito lindinha. O fole, olha aqui. Adorei fazer, foi muito lindo. Espero que vocês gostem. É uma bolsa simples. Quem quiser fazer, faça. Quem só quiser olhar também não tem problema, tá bom? Vamos lá, se quiser preencher o tempo da quarentena costurando, tá aí. Vamos lá, um abraço para todos.